Quantos projetos o seu escritório de arquitetura consegue atender ao mesmo tempo? A resposta ela não depende apenas do número de pessoas na equipe, depende das etapas do projeto, da complexidade, dos prazos assumidos e de quanto cada trabalho ainda exige dos sócios. Neste vídeo, vamos mostrar como analisar a capacidade do escritório antes de assumir novos projetos. E quando a gente fala de tempo de projeto, essa dúvida é muito recorrente dentro dos escritórios quando a gente não consegue mensurar quanto tempo o projeto fica no escritório e se a gente consegue pegar mais projetos ou não. Então, o primeiro passo aqui é a gente mapear todos os projetos que estão em andamento hoje. Então, começar listando quais os projetos que estão em andamento, qual que é a fase atual de cada um deles, qual que é a nossa próxima entrega, quem são os responsáveis, quais são os prazos e quais aprovações estão pendentes. Vou dar um exemplo. 2 escritórios com 5 projetos, eles podem ter rotinas completamente diferentes. 5 projetos em etapas iniciais exigem uma capacidade diferente de 5 projetos aguardando apenas finalizações. Segundo passo é observar as fases que mais consomem tempo. Então, nem todas as etapas ocupam a equipe da mesma maneira. Então, a gente precisa identificar quais períodos concentram mais trabalho, como por exemplo, levantamento, estudo inicial, detalhamento, compatibilização, orçamentos, acompanhamento de obra, revisões e alterações, modelagem 3D, criação. O escritório ele precisa enxergar não apenas quantos projetos ele tem, mas quando os picos de trabalho vão acontecer. Um terceiro passo é a gente calcular a disponibilidade real da equipe. Então, não conte todas as horas de trabalho como as horas disponíveis em projeto, porque também existe reuniões, atendimento ao cliente, organização interna, financeiro, gestão, imprevistos, revisões, alterações, comunicação interna. Então, a capacidade real ela é menor do que o total de horas contratadas. Então, nesse ponto, a gente sempre considera 80% das horas totais como horas produtivas. A gente também precisa aqui considerar quanto tempo ainda depende do sócio. Então, vou dar um exemplo. A equipe ela pode ter até espaço na agenda, mas o projeto ele ainda vai depender de um sócio para aprovar, revisar, corrigir, falar com o cliente, tomar decisões finais, resolver ali exceções do projeto. Então, quando vários projetos eles chegam a esse ponto ao mesmo tempo, o gargalo ele aparece nos sócios, mesmo que o restante da equipe não esteja completamente ocupado. Então, quando isso acontece de algo travar ou depender da resposta ali do chefe, do arquiteto, do sócio, aí sim que pode virar um problema. Porque esse processo ele precisa estar bem alinhado para esse gargalo não acontecer. Um outro ponto aqui muito importante é a gente diferenciar os projetos por complexidade. Então, um projeto pequeno ele não ocupa necessariamente pouco tempo. A gente precisa considerar a quantidade de ambientes, qual que é o nível de detalhamento desse projeto, o número de fornecedores envolvidos, a participação do cliente, a quantidade de revisões, o prazo desse projeto, quem vai estar envolvido e a necessidade de acompanhamento. Então, o escritório ele pode criar categorias simples, como baixa, média e alta complexidade, para evitar tratar todos os projetos como equivalentes. Um ponto importante aqui também é montar uma visão dos próximos meses. Então, organizar uma linha de tempo com entregas previstas, novas etapas, férias, feriados, períodos de obra, entradas já contratadas e possíveis novos projetos. Então isso ajuda a perceber que a agenda ela pode aparecer mais tranquila agora, mas já estar comprometida algumas semanas à frente. Então esse calendário geral é muito interessante você fazer lá no início do ano. E é muito importante a gente observar os sinais de capacidade excedida. Então alguns sinais eles aparecem antes do atraso. Por exemplo, prazos que começam a ser renegociados, revisões que se acumulam, a equipe interrompe uma tarefa o tempo todo, os sócios revisam tudo à noite, clientes cobrando retorno, decisões que ficam paradas, a qualidade começa a oscilar ali, então tudo começa a dar uma travada e tudo depender de uma coisa. Então, quando vê, a gente está apagando incêndio todos os dias. Então, quando esses sinais eles começam a aparecer com frequência, o escritório ele provavelmente já ultrapassou a sua capacidade saudável. E o que a gente pode fazer quando não cabe mais nenhum projeto dentro do escritório? Então, as possibilidades não se resumem simplesmente a contratar alguém. O escritório ele também pode negociar uma data de início, reorganizar as etapas, redistribuir as responsabilidades,
terceirizar uma parte específica, então nem sempre você precisa contratar alguém efetivo ali todos os dias, você pode terceirizar. Às vezes esse custo vai ser menor para o escritório. Ajustar alguns projetos que vão ser necessários, recusar um projeto incompatível. Então, se realmente não for ali do nicho do escritório, né, algo que você não queira muito pegar, nada pior do que pegar algo que você não quer. Então, muitas vezes, pode acabar que você precise recusar esse tipo de projeto. Mas aqui é muito importante falar que não vai existir dentro do seu escritório, na verdade, não pode existir aquele negócio de agenda fechada. Então, não, gente, a gente não pode trabalhar dessa maneira de falar para o cliente que a agenda está fechada, que não tem capacidade. Aqui não é o momento de negar projetos. Você só vai negar se realmente ele não for compatível com o seu escritório. Capacidade não é apenas quantos projetos cabem em uma planilha, é quantos projetos o escritório consegue conduzir com qualidade dentro do prazo, sem depender de esforços extraordinários toda semana. Então, antes de aceitar mais um trabalho, observe as fases atuais, a disponibilidade da equipe e os pontos que ainda dependem dos sócios. Se você precisa organizar a capacidade e o planejamento do seu escritório, fale com a Doppio pelo link da bio.